Boa noite, amados do Senhor, graça e paz. Que bom que você está aí mais uma vez para juntos nós cultuarmos ao nosso Deus, buscarmos em oração, ouvirmos a voz dele através da sua palavra e adorarmos com tudo aquilo que nós temos. Louvado seja o nome dele por nos proporcionar um momento como esse. Talvez não presentes fisicamente, mas espiritualmente, pois todos nós cremos no mesmo Deus e é ele que nos une, é esse Espírito, o Espírito Santo que nos une. É a crença, é a fé em Jesus Cristo que nos une. É por isso que nós podemos estar aqui, mesmo distantes fisicamente, mas unidos espiritualmente, para cultuarmos a esse Deus. Será um tempo onde Deus vai falar poderosamente ao seu coração, mas também é um tempo onde vamos buscá-lo em oração. É um tempo também onde vamos entregar a Ele todo o nosso louvor, a nossa adoração, através da nossa vida e através dos cânticos que vamos cantar. Que esse culto possa ser totalmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos começar esse culto de oração orando. Eu te convido a chamar sua família para perto, chame seus filhos, chame sua esposa, seu esposo. Mês da família, mês de maio, quero que todos estejam juntos, vamos nos unir a nossa família para buscarmos juntos o nosso Deus, para ter um crescimento espiritual juntos, em nome de Jesus. E também chame, talvez você esteja sozinho, mas pare aquilo que você está fazendo nesse momento e se concentre agora na palavra de Deus, em adorar esse Deus, em orar. E chame, se você estiver fora de casa, chame seus amigos, aqueles que estão perto de você, para juntos nós cultuarmos ao nosso Deus. Vamos orar? Eu queria que você fizesse uma oração de gratidão a Deus, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é, pela provisão dEle, pelo sustento dEle na nossa vida, pelos cuidados dele, a proteção, os livramentos. E adore esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, que tem cuidado de nós, como um pai cuidando de seus filhos. Queria que você tivesse um tempo de oração e peça para que Ele fale ao seu coração nessa noite. Peça para que o louvor que saia de você, do seu ser, alcance o coração do Pai nessa noite. Vamos orar, meus irmãos? Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai. Te agradecemos poderosamente, primeiramente porque estamos aqui agora, Pai, nesse momento de culto. Mesmo em meio ao caos, o Senhor nos proporciona momentos para cultuarmos, adorarmos o teu nome, para ouvirmos claramente a tua palavra falando aos nossos corações, Pai. Nós te louvamos por isso. Eu te louvo também pela provisão que o Senhor tem dado às nossas vidas, às vidas dos meus irmãos, para cada lar ali, Pai. Obrigado pelos livramentos, pela proteção que vem do Senhor, Pai. Aqueles livramentos que talvez a gente nem perceba que o Senhor faz durante o nosso dia, mas o Senhor tem cuidado de nós, Pai, o Senhor tem nos protegido, é por isso que estamos aqui agora. Te louvamos, bendizemos o teu nome, entregamos esse culto diante do Senhor, Pai. Que o Senhor receba como oferta e como aroma suave que chegue até ti, Pai, em nome de Jesus. E fale poderosamente aos corações dos meus irmãos, que nada venha impedi-los de ouvir a tua voz e guardar a tua palavra no coração e após isso praticar essa palavra, Pai. É no nome de Jesus nós oramos, bendizemos o teu nome e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos nesse sentimento de gratidão a Deus ainda, vamos cantar um cântico. Creio que todos conhecem essa música. Ela diz, te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que ainda há de fazer. Nosso Deus é um Deus que agiu no passado, age no presente e vai agir no futuro. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção com um sentimento de gratidão a Deus?
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nós e através de nós, Pai. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome e pedimos nesse momento, Senhor, receba a nossa adoração com tudo aquilo que nós temos, de pessoas imperfeitas, falhas, mas que estão aqui, Pai, com a intenção de adorar e de louvar o teu nome. O único nome, Pai, digno de toda a honra, glória e louvor, Pai. Recebe a nossa adoração e nesse momento de palavra eu peço que o Senhor fale claramente, poderosamente, abundantemente ao coração dos meus irmãos, Pai. Abra a mente e o coração de cada um deles para tudo aquilo que o Senhor quer transmitir a eles nessa noite. É no nome de Jesus nós oramos e entregamos esse culto nas tuas mãos. Amém. Amém, meus irmãos. Que bênção podermos louvar e adorar o nosso Deus. E agora te convido a ir para a palavra de Deus. Irmãos, queria convidá-los a abrir Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, vamos ler o versículo 1, depois pularmos para o 5 e leremos do 5 ao 8. Mateus capítulo 6, versículo 1, depois do 5 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Amém. Meus irmãos, não sei se você conhece essa profissão, mas uma profissão que está muito em alta na atualidade é o coach. O que seria esse coach? Não sei se você já ouviu falar dessa profissão, se você já tem acompanhado alguma coisa sobre isso. O coach é uma pessoa que é contratada por empresas e instituições para dar palestras e motivar os seus funcionários e colaboradores. O que o coach faz? Ele tenta, através dessas palestras, fazer com que os funcionários e colaboradores mudem a sua forma de pensar e sua forma de agir diante de algumas situações do seu dia a dia. E eu vejo que essa profissão ela visa motivar. E eu te pergunto, o que seria motivação? Motivação é aquilo que nos impulsiona, é aquilo que nos incentiva a fazer alguma coisa. É o porquê nós fazemos alguma coisa, é o pelo que nós fazemos alguma coisa. E eu vejo que esses coaches eles trabalham da seguinte forma, visando motivar as pessoas a se sentirem fortes, capazes
e até mesmo muitas vezes autossuficientes. Tem pessoas que levam isso e trabalham isso bem na sua vida, porém muitos, eles começam até a se vangloriar porque se acham melhores do que os outros e que eles são autossuficientes, ou seja, eles podem viver por conta própria, não precisam de ajuda de mais ninguém. Eu vejo que isso talvez seja o ponto fraco dessas palestras motivacionais que nós vemos aí fora. Eu vejo que ela é ao contrário do que nós vemos a motivação que a Bíblia nos ensina a ter. A Bíblia, ao invés de mostrar que nós somos fortes, ela mostra que nós somos fracos. A Bíblia nos mostra que ao invés de autossuficientes, nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. A Bíblia nos mostra que ao invés de nós nos vangloriarmos por quem nós somos, nós precisamos viver uma vida glorificando ao nosso Deus. Porque nós entendemos que tudo aquilo que somos, temos ou fazemos é totalmente graças ao agir de Deus na nossa vida. Eu vejo, meus irmãos, que nesse texto que acabamos de ler, Jesus está buscando ensinar a motivação correta aos discípulos diante de algumas situações no dia a dia deles, na prática da vida cristã. Vejo que Jesus está ensinando como que os discípulos devem ter a motivação correta no reino de Deus. E nós, como discípulos, essa lição serve para nós hoje. Eu vejo que ele começa ensinando no versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai. Eu vejo aqui primeiro que Jesus está querendo que os discípulos eles pratiquem tudo aquilo que eles têm ouvido da palavra, porém de forma sincera. Nós temos pregado, ouvido várias vezes sobre praticar a palavra de Deus. Nós devemos praticar, porém o que Jesus está mostrando aqui, vocês devem praticar a palavra, porém de forma sincera, verdadeira, com coração. Não deve ser algo de aparência. A gente não deve mostrar, fazer aquilo para que as pessoas, fazer o que nós fazemos para que as pessoas vejam isso e glorifiquem o nosso nome. Mas ao contrário, nós devemos fazer com sinceridade de coração, fazer o melhor sim para Deus, mas com sinceridade. E eu vejo que a principal motivação que nós devemos visar na nossa vida é glorificar a Deus. A maior motivação da nossa vida é viver uma vida glorificando ao nosso Deus, através de quem nós somos e através daquilo que nós fazemos com as nossas mãos. Que tudo que sai de nós seja para glorificar o nome do nosso Deus e não o nosso nome. Eu vejo que tudo deve ser praticado em submissão e amor a Ele. Porque quando nós temos isso como a principal motivação, o amor a Deus, tudo que vier à nossa mão para fazer, nós vamos fazer bem. Porque nós estamos fazendo para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Criador do mundo, do universo e nosso Criador. Quando nós fazemos por amor, não por obrigação, não por qualquer outra motivação, tudo aquilo que vem diante de nós faremos bem, com excelência. Porque a maior motivação é o amor, e o amor a Deus. E aí eu vejo que depois Jesus, no versículo 2 até o 4, ele trabalha, ele mostra, ensina a motivação certa para servirmos ao nosso próximo, ou seja, abençoar o nosso próximo. Qual deve ser a motivação correta? Ele trabalha a questão de dar esmolas. Qual é a motivação que você faz isso? Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso que eu pulei para o versículo 5, porque Jesus aqui, no versículo 5 ao 8, ele trabalha a verdadeira motivação na oração. Ele está ensinando os discípulos a ter a motivação correta nos momentos de oração. E a oração faz parte da nossa vida, meus irmãos. A oração é algo que deve ser praticado por nós a todo momento, todos os dias, no nosso cotidiano, deve fazer parte da nossa rotina cristã. A oração, ela precisa fazer parte de nós, como cristãos. O cristão que não ora, ele não consegue caminhar, meus irmãos. O cristão que não ora, ele não consegue se aproximar de Deus. Ele não ouve o que Deus tem para a vida dele. O cristão precisa orar. E Jesus, entendendo isso, entendendo que seus discípulos precisavam ter a motivação correta no momento da oração, ele nos ensina. Ele ensina esses discípulos e a nós hoje qual deve ser a nossa motivação no momento da oração. Eu vejo que ele começa dizendo, olha para o versículo 5, não podemos ser como os hipócritas. Olha só o que ele diz, e quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Ele diz para nós não sermos como os hipócritas. Quem seriam esses hipócritas? Hipócrita é aquela pessoa fingida, aquela pessoa falsa,
que faz uma coisa, que está fazendo algo, porém dentro do coração ela está pensando outra coisa. Ela tem outra intenção no coração. E aqui talvez o maior exemplo de hipócrita que nós temos é a ilustração daquela parábola do fariseu e do publicano. Os fariseus, Jesus estava falando aqui dos fariseus, porque eram homens religiosos, porém que gostavam de orar em público para serem vistos e assim serem glorificados. Ou seja, ter o seu ego massageado, ao invés de glorificar a Deus, ao invés de fazer uma oração sincera. Eu vejo que isso, Jesus está falando para os discípulos, no momento da oração, não sejam hipócritas, ou seja, não sejam falsos. Eu vejo que naquela parábola do publicano e do fariseu é exatamente isso que acontecia. Enquanto o fariseu estava orando de si para si mesmo, ou seja, uma oração de fachada, uma oração falsa, porque ele estava ali com uma pose, mostrando para todo mundo que ele era um religioso, que era apegado a Deus, mas na verdade ele não estava orando para Deus. Ele estava orando para si mesmo, para que as pessoas ao redor pudessem glorificá-lo. E do outro lado, tinha o publicano, um pecador falho, que estava prostrado diante de Deus, chorando, rasgando suas vestes, mostrando, se derramando totalmente a Deus, mostrando que ele era totalmente dependente de Deus e que ele só poderia continuar caminhando se Deus permitisse, pelo seu agir na vida dele. É alguém que olhava para Deus, via a grandeza de Deus, olhava para si, via sua pequenez, suas falhas, seu pecado, e ele se rasgou diante de Deus, diante disso. E Jesus aqui está dizendo exatamente isso. Não sejam hipócritas, como os fariseus. Não façam o momento da oração um momento falso. E não somente da oração, mas toda a sua prática cristã. Não seja falso, não seja hipócrita. Ou seja, não faça algo por fachada, para se mostrar, mas faça com coração, com sinceridade, visando glorificar somente a Deus, não glorificar a si mesmo, como os hipócritas aqui faziam, orando nos cantos das praças para serem vistos. Jesus está corrigindo a motivação da oração desses discípulos, e que ele corrija a nossa motivação hoje, que nós, meus irmãos, no momento de oração, a gente não fique querendo ser hipócrita, de se mostrar, às vezes na igreja, às vezes na nossa casa, de erguer nossa voz, para mostrar que nós temos um relacionamento íntimo com o nosso Deus, mas na verdade no coração nós não temos, nós não estamos buscando glorificar a Deus, mas estamos buscando glorificar o nosso próprio nome. Não seja um hipócrita na oração, meu irmão. Essa é a mensagem que Jesus está trazendo para nós hoje. Aqueles que oram de si para si mesmo, ou seja, a oração desses homens não passava do teto, não chegava ao coração de Deus, meus irmãos. Não sejamos como os hipócritas, essa é a lição. Jesus está corrigindo a nossa motivação na oração. Não sejamos como os hipócritas. E aí sim, ele diz que precisamos orar com sinceridade de coração. Olha para o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus falou, quando você for orar, ao invés de você orar em público, para todo mundo te ver, faz o seguinte, entra no teu quarto, na despensa. Aqui no caso, naquele tempo, não era um quarto como os nossos. Jesus estava dizendo, entra na despensa, era um quarto fechado onde ninguém tinha acesso. Era um lugar da casa onde as pessoas guardavam os mantimentos, e eles entravam ali ninguém tinha acesso naquele lugar. Então entra num lugar secreto, num lugar onde ninguém esteja te vendo, e ore, e tenha um tempo de oração em secreto, porque Deus está te vendo nesse momento. E na verdade, meus irmãos, a ênfase que Jesus quis mostrar, quis ensinar para os discípulos aqui, não era nem mesmo o lugar. A ênfase principal não era que Jesus estava falando, você tem que sempre orar num lugar escondido, secreto. Não. O que Jesus estava querendo ensinar aqui para esses discípulos e para nós hoje, é que nós devemos ter sinceridade de coração no momento da oração. Nós precisamos nos derramar diante de Deus verdadeiramente, com o coração e com a nossa mente. Eu vejo que ele fala do quarto secreto, por quê? Porque quando nós estamos sozinhos, nós demonstramos quem nós somos. Nós, quando estamos sozinhos em um lugar, nós mostramos realmente quem nós somos. Nós não precisamos fingir, porque ninguém está nos vendo, a não ser nosso próprio Deus. Por isso que Jesus fala, entra no lugar secreto, para que você possa ter um tempo verdadeiro, de oração sincera, que você se derrame diante de Deus na oração. E ele diz, e quando nós fazemos isso, Deus nos recompensará.
A recompensa do hipócrita é ser reconhecido pelos outros, pelas pessoas e ser glorificado por isso. Agora, aqui Jesus, ele mostra uma outra recompensa para aquele que tem um tempo de oração sincera, verdadeira, íntima com Deus, aquele que busca estreitar o relacionamento com Deus de forma verdadeira, aquele que não almeja ser visto por outras pessoas, mas ser visto por Deus. E ele diz assim, e ele te recompensará. Ou seja, eu vejo aqui que a recompensa, primeiro, é Deus estar ouvindo a nossa oração, o que Ele não faz com o hipócrita. E principalmente, é Deus responder a nossa oração, o que Ele não faz com o hipócrita. Eu vejo que a maior bênção é Deus ouvir a nossa oração e nos responder, meus irmãos. É agir naquilo que nós temos pedido a Ele. É nos abençoar com aquilo que nós temos pedido. E eu vejo que a principal bênção que Ele pode dar para nós nesse momento de oração é trazer paz ao nosso coração e à nossa mente. Quando nós oramos, Deus ele nos traz paz. Não sei se já aconteceu isso com você, mas muitas vezes eu estava preocupado com muitas coisas, ansioso com muitas coisas, com vários problemas acontecendo ao redor. E quando tinha um momento de oração, era um momento onde Deus acalmava o meu coração mesmo e a minha mente. E eu ficava tranquilo, era um momento muito abençoado. Eu vejo que no tempo de seminário, às vezes tinha alguns momentos bem difíceis no seminário, momentos de muitos trabalhos, provas, muita pressão em cima da gente, e eu ia e voltava de moto. E um dos tempos que eu mais tinha de oração durante o meu dia era a saída de moto, porque era em outra cidade, eu demorava 1 hora de moto na pista, e para voltar mais 1 hora. Eram essas 2 horas de maior tempo de oração que eu tinha na minha vida. Porque em meia correria era o tempo, e era um tempo onde eu estava sozinho. Colocava meu capacete e estava ali na minha moto sozinho. Era um tempo que eu tinha especial com Deus, e era um tempo onde Ele trabalhava poderosamente no meu coração. Ele transformava o meu coração, Ele trazia paz ao meu coração e à minha mente. Às vezes eu chegava em casa, saía do seminário de uma forma, chegava em casa de outra. Porque Deus age através da oração, mas da oração sincera, meus irmãos. A oração que busca Ele, que se derrama a Ele, que reconhece que somos fracos e reconhece nele o poder para agir na nossa vida, meus irmãos. É isso que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos, até a motivação correta, a buscar a Deus na oração de forma verdadeira, sincera, de coração. E aqui eu vejo que Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Efésios fala isso, Paulo vai dizer isso. Deus, Ele nos abençoa através da oração de uma forma que a gente nem imagina, muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E Deus, Ele nunca vai te dar aquilo que você não precisa, Ele sempre vai te dar aquilo que você precisa. Às vezes nós temos o costume de pedir várias coisas na oração e às vezes não é aquilo que Deus quer para a nossa vida. E Deus, Ele sempre faz a vontade dEle na nossa vida. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E Ele sempre vai nos dar, vai responder a nossa oração com aquilo que nós precisamos, não com aquilo que nós queremos. Porém, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E por último, Ele termina: não devemos usar de vãs repetições. Olha lá. Olha para o versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Jesus está dizendo, quando vocês orarem, não façam como os gentios, porque eles ficam repetindo a mesma coisa sempre. Mas o que Jesus estava dizendo aqui não era impedindo os discípulos de sempre orarem, ter um motivo de oração e sempre pedirem por aquilo. Ele estava dizendo para eles não usarem de palavras vazias, palavras sem sentido, palavras vãs. Ou seja, aquelas palavras que a gente fica repetindo achando que Deus não está nos ouvindo, ou que Deus não sabe do que a gente precisa. Mas o texto aqui ele mostra, não, meus irmãos, Deus ele sabe do que nós precisamos antes mesmo da gente pedir. Mas por que a gente precisa orar? Para a gente se relacionar com o nosso Deus. Por que nós precisamos pedir, então, se Deus já sabe do que nós precisamos? Porque Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco, meus irmãos. Ele quer que nós nos derramemos diante dEle. E Ele quer que nós confiemos nele. O que Jesus está dizendo aqui, os discípulos, é para que eles não tenham aquele sentimento, aquele espírito de medo ou de desconfiança. Eu tenho que falar sempre a mesma coisa porque Deus talvez não haja na minha vida. Ele talvez não vai ouvir a minha oração. Não é isso. O que Ele está dizendo é que a gente não deve ter esse medo e essa desconfiança de Deus. Nosso Deus é poderoso e Ele ouve as nossas orações e Ele vai agir, meus irmãos. Não precisa a gente ficar usando de palavras vazias. O que Ele está dizendo aqui, orem com a alma.
Entreguem as palavras que saem da alma. E às vezes nessas orações verdadeiras, sabe o que vai acontecer? A gente não vai nem conseguir pronunciar uma palavra. A gente só vai chorar. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Talvez com você? No momento da oração, a gente não precisou falar uma palavra para Deus, pronunciar uma palavra. A gente só chora. Isso é uma oração, meus irmãos. Às vezes até o próprio silêncio. Deus, estou aqui, meu coração está atribulado, eu não sei o que faço diante de alguma situação. Fique em silêncio. E Deus vai te ouvir. Ouvir o seu silêncio. Sabe por quê? Porque Ele ouve a voz, não que sai da sua boca, que sai do seu coração. A voz, o gemido da sua alma. É isso que Deus ouve no momento da oração. E essa deve ser a motivação da nossa oração, meus irmãos. Confiar em Deus. Confiar que Ele é um Deus que ouve, um Deus que responde e um Deus que age na nossa vida através da oração. Não porque a oração tem poder, mas porque o nosso Deus tem poder. Nós oramos para um Deus poderoso, um Deus que tem nos assistido em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas tribulações, e é um Deus que tem nos abençoado sobremaneira, um Deus que tem cuidado de nós. Então nós aprendemos, meus irmãos, com esse texto, nós aprendemos a ter a motivação correta no momento da oração, nas práticas do nosso dia a dia, que é glorificar a Deus, e principalmente no momento da oração, a não sermos hipócritas, e sim orarmos com o coração, visando glorificar o nosso Deus, e sempre confiando no agir poderoso dele na nossa vida. Não use a oração para se vangloriar, mas para glorificar ao nosso Deus a todo momento, em nome de Jesus. Que essa palavra possa achar morada no seu coração, e que você possa praticar tudo aquilo que você tem que praticar na sua vida, tanto com relação à oração, quanto qualquer outra prática da palavra de Deus, que você possa fazer isso com sinceridade de coração, em nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por esse tempo, Pai, de culto, abençoado, separado pelo Senhor, para falar aos nossos corações. Te louvo, te agradeço pela tua palavra, que nos ensina, que nos corrige, Pai, que nos ensina a ter a motivação correta nas nossas práticas cristãs, que nos ensina a ter a motivação correta na oração, Pai, e que em tudo na nossa vida nós possamos glorificar o teu nome, Pai, que nós possamos orar com o coração, que nós possamos ser verdadeiros no nosso relacionamento contigo, Pai, que nós não busquemos a glória dos homens, mas que nós busquemos glorificar o teu nome através da nossa vida, que nós não busquemos ser reconhecidos por pessoas, mas sim reconhecidos pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Ajude meus irmãos, Pai, o Senhor nos ajude na nossa vida, na nossa prática de oração, nos ensina a orar. Nós não sabemos orar, Pai, nós precisamos do teu Espírito Santo nos ajudando, nos auxiliando nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, o coração, a mente de cada um deles, abençoe os seus lares nesse momento, esse mês da família, Pai, que o Senhor possa falar poderosamente a cada membro de cada família, que o Senhor possa encher o lar de cada família da nossa igreja, Pai, das pessoas que estão ouvindo esse vídeo, com o teu amor, com a tua provisão, com o teu cuidado, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco a vida de todos diante de Ti, coloco a minha vida diante de Ti, e como servos e discípulos do Senhor, eu peço, o Senhor nos molde, o Senhor nos ajude a corrigir as nossas motivações erradas, e que nós possamos estar alinhados com a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esse tempo, abençoe a noite dos meus irmãos, que eles possam ter uma noite abençoada, e amanhã, Pai, uma quinta-feira, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aqueles que têm algum pedido de oração, aqueles que têm algum motivo específico de oração, eu peço que vocês mandem para mim no WhatsApp, não somente eu, mas temos alguns irmãos específicos que estão orando por vários pedidos dos nossos irmãos. Você que tem algum pedido, mande no WhatsApp, ou pode me ligar, pode me mandar uma mensagem que a gente vai estar orando por você. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família, e que em tudo você possa glorificar a Deus com aquilo que você é e com aquilo que você faz. Amém? Vamos para a bênção final? Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, que as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo repousem sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um grande abraço.